Fala pessoal, tudo bem com vocês? Foi uma estreia amarga do Corinthians na Sul-Americana, esse empate fora de casa contra o Racing do Uruguai. Eu vou te contar o erro grave do Antônio Oliveira e a gente vai falar da atuação ruim do time, mas vejam só, o resultado nem tanto. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já se inscreveu no canal? Eu convido você a se inscrever para a gente bater a meta de 1 milhão de inscritos e fazer esse ponto de virada aqui no YouTube, batendo 1 milhão, gente. Tem muita gente chegando aqui. Muito obrigado para todo mundo que está se inscrevendo. Você que ainda não se inscreveu, meu recado é para você, meu pedido é para você e vamos juntos falar do timão da estreia do Corinthians na Sul-Americana. Claro que o torcedor esperava mais, até pelo que, eu não digo pelo que foi o jogo, mas pelo que se desenhou depois, com a vitória parcial, e o Corinthians poderia ter sustentado a vitória, não fossem ali os minutos finais, com 2 gols até dos caras, né? Um deles anulado por impedimento, e depois, numa bobeada da defesa, né? O Kaká que entrou no segundo tempo, o Alanis toma a frente dele e acaba finalizando. O Cássio acho que foi mal nesse lance especificamente, não acho que ele tenha sido mal no jogo. Eu vi que tem muita gente detonando o Cássio. A bola que ele toma no gol que o juiz acabou anulando é uma bola que está rente à trave. Eu acho que é mais indefensável do que o gol que acabou sendo validado, porque ele está dentro do gol, né? Ele está caindo para dentro do gol. Ali acho que houve um erro de posicionamento e também uma falha defensiva, né? Do sistema como um todo, e o jogador toma a frente, faz um gol, o Racing estava ocupando mais o campo do Corinthians, o Corinthians, enfim, na reta final acabou fazendo algumas trocas, mas o fato é que não jogou tão bem. Poderia ter construído até um resultado melhor, porque, eu vou dizer um negócio, esse Racing não é essa coisa toda, tá? 8º colocado no Campeonato Uruguaio, um time que nunca ganhou a elite do Campeonato Uruguaio, está sempre frequentando a segunda divisão, não é páreo, vai perder para o Corinthians na Neoquímica Arena, isso é fato. A questão é, quando você encara esse time fora de casa, você tem que entender o contexto. Você está fora de casa, os caras marcaram muito bem no meio de campo, o Corinthians teve muitas dificuldades, e o Corinthians por si só, dentro da sua atribuição, também cometeu muitos erros de passe, não conseguia sair da marcação dos caras, então o Corinthians também teve os seus deméritos para não conseguir vencer o jogo. Mas vamos combinar que em circunstâncias normais, o Corinthians vence esse time do Racing, como provavelmente vai vencer e tem que vencer, passa só um na Sul-Americana, na fase de grupos, o segundo faz playoff com eliminados da Libertadores, dos terceiros colocados, então tem que vencer, tem que fazer pontos em casa, mais do que isso, tem que fazer 3 pontos em casa contra todos os adversários do grupo, além do Racing do Uruguai, na semana que vem já o Nacional do Paraguai em São Paulo, e depois o Argentino Júnior precisa fazer resultado em casa e pelo menos buscar ponto fora. E é por isso que eu digo que o resultado não foi tão ruim assim. Diante das circunstâncias, era melhor ter vencido? Claro que sim. Jogou para isso? Não. Resultado, fora, empate? Tá bom, porque aí precisa confirmar em casa. Esse é o resumo, gente. Agora, Antônio Oliveira, que faz um grande trabalho, que recuperou o time, que está numa sequência interessante, que enfim, deu uma cara para esse Corinthians que ele não tinha com o Mano Menezes, tudo isso é fato. Mas por que a insistência? Por que a teimosia em 2 centroavantes? Ele nos convenceu em determinado momento que esse modelo de jogo seria para alguns jogos esporádicos, dependia do adversário. Não é o que estamos vendo, porque ele tem escalado os 2 contra o Santo André, contra o Londrina, da Série C, no amistoso, e contra o Racing, numa estreia de Sul-Americana. Então ele está insistindo no modelo independentemente do adversário. E aí está errado. Porque o Bruno Lazzaroni, que deu entrevista coletiva, porque, vejam só, Antônio Oliveira está concluindo o curso da UEFA, que lhe dá garantias para poder assinar a súmula e ser o comandante principal pela Conmebol, autorizado pela Conmebol na Sul-Americana. Ele ainda não pode. Ele está para receber aí o certificado, que deve chegar apenas no mês que vem, segundo o próprio Bruno Lazzaroni, que é o seu auxiliar, que deu entrevista coletiva ao lado do Ranieri, na coletiva oficial da Conmebol. O Lazzaroni disse que o Romero acabou entrando no segundo tempo como mérito pelo que ele vem fazendo dentro de campo. Não, peraí. Tá errado, gente. Mérito pelo que ele vem fazendo dentro de campo, ele tinha que ser titular. Qual é o mérito do Pedro Raul de estar em campo efetivamente todos os jogos? E eu não estou aqui detonando o Pedro Raul, não, tá? Eu acho que ele pode ser um jogador muito importante para segundo tempo.
entrando no decorrer das partidas para servir como uma alternativa para cruzamentos, porque começar com ele deslocando o Yuri Alberto, você ferra os dois. Porque você força uma jogada para um pivô e você abre um centroavante que poderia ser muito melhor aproveitado dentro da área. Porque o Yuri não fica dentro da área, ele vai sair também para buscar o jogo. Mas você deslocando o Yuri, você perde o melhor do Yuri. Eu sei que para alguns jogos, pegando defesas daqui a pouco desprotegidas, para atacar o espaço, o Yuri vai fazer isso bem, o Pedro pode fazer um bom pivô, mas o Romero, que tem um retrospecto muito interessante nos últimos jogos e que desde o ano passado tem salvado o Corinthians muitas vezes, simplesmente foi para o banco de reservas de uma forma inexplicável. Ninguém entende. Para ele priorizar 2 centroavantes. E já vimos que não funciona. Pode funcionar dentro de um modelo específico para um recorte de um jogo? Pode. Pode funcionar para determinadas partidas? Pode. Mas sempre? Todo tempo? E ainda assim deixando no banco um jogador que está bem, que entra e faz gol? E hoje ele não fez, mas ele participou da jogada, ele dá uma enfiada de bola maravilhosa para o Garro, que cruza e o Yuri faz o gol. E o Yuri faz o gol como? Como ponta? Não, como centroavante. Quando o Pedro Raul já não estava mais no campo, porque ele sai para a entrada do Romero. Gente, mas é simples, é o beabá. A gente está vendo isso. Eu não entendo o Antônio Oliveira nessa teimosia desenfreada pelos 2 centroavantes. Acabou, né? Percebemos, enxergamos. Uma pena que ele não tenha estado na entrevista coletiva para responder esse tipo de questionamento. O Wesley, no primeiro tempo, foi um jogador de escape, foi um jogador que tentou alguma coisa. Wesley, Romero e Yuri Alberto, o ataque está pronto. Eu estou falando isso há 2 semanas, isso que o Corinthians não está jogando. Aí quando joga, a gente vê que é isso que está acontecendo. Rodrigo Garro foi o respiro técnico que o Corinthians teve em alguns momentos, mas também muito marcado. O Breno Bidon, hoje mais apagado, porque também foi muito marcado ali no setor. O Ranieri termina o jogo, termina não, né? Mas no segundo tempo faz a função de zagueiro, porque, enfim, houve aquela mudança em que algumas vezes o Antônio Oliveira faz, o Mano já fazia isso com o Ranieri, né? Não chega a ser uma novidade, né? Mas ele tira o Gustavo Henrique para botar mais um jogador de frente, e aí puxa o Ranieri para zagueiro, e aí depois ele recompõe com a entrada do Kaká. E aí justamente o Kaká, até porque, né, tá chegando e tudo mais, um pouco desentrosado, um pouco sem ritmo, acaba tomando a frente do jogador do Racing, e ali o Corinthians sofre um empate. Uma pena, mas assim, não posso dizer que é injusto. O Corinthians em nenhum momento amassou o adversário, criou grandes oportunidades, tentou em alguns momentos, ficou mais com a bola, mas o Racing marcou muito bem e da metade para o final o Racing começou a se lançar para buscar esse empate e quase a virada, mas conseguiu esse pontinho jogando em casa, que para eles é ruim, né? Porque o Racing vai ter que sair para jogar, só passa o primeiro colocado do grupo. Então o Corinthians, apesar de toda a circunstância, de não ter jogado tão bem, de ter tido algumas, digamos, individualidades que não aconteceram, realmente eu não consigo entender como um resultado ruim. Mas claro, poderia ter sido melhor. Acho que tem uma questão a ser resolvida na lateral esquerda, não é o Hugo, não vai ser o Bidu, e não sei se será o Palácios. O Palácios precisa voltar, porque se ele não voltar, o Corinthians vai ter que resolver de outra forma. Ou ir até o mercado, buscar algum lateral, não sei. Mas não é o Hugo e não será o Bidu. Acho que isso já concordamos. O Fausto Vera, que é o cara que entra no lugar do Gustavo Henrique. Segundo o Bruno Lazzaroni, que é um jogador de criação, que roda mais a bola. Chega, né, gente? Chega. Até tentou um chute ali no final, que tem um desvio, quase saiu o gol. Eu não sei, o Antônio acho que está tentando recuperar esse jogador, em outros momentos ele chegou a defendê-lo numa entrevista coletiva quando foi questionado. Chega. Tem alguns jogadores do ano passado para cá que a gente chegou à conclusão que não davam mais. Eles acabaram ficando no elenco, alguns, né? O Fausto Vera é um deles, mas não aconteceu, gente. Não aconteceu. E ele não pode ser uma solução no segundo tempo de um jogo na Copa Sul-Americana, que você precisa vencer o jogo, como um jogador importante na criação. Não é. Porque o Fausto não tem essa capacidade. Ele não chuta, e veio com essa característica, né? Mas não chuta. Tem um gol só com a camisa do Corinthians contra o Coritiba, na última rodada do ano passado, que não valia absolutamente nada pelo Campeonato Brasileiro. Ele não defende, ele não arma. Desculpa, o Fausto Vera não é solução. A lateral esquerda é um problema. Os 2 centroavantes estão errados. Então, assim, tem muitos erros do Antônio Oliveira.
que é um baita treinador, que está fazendo um bom trabalho, mas hoje eu preciso dizer que realmente foram muitos equívocos do treinador do Corinthians. O Fagner se lançou um pouco mais, no comecinho do jogo até desfere um chute que obriga o goleiro a fazer uma defesaça, depois não subiu mais, não sei porquê, completou 550 jogos com a camisa do Corinthians e como eu disse, a gente teve algumas individualidades que não aconteceram. O Pedro Henrique entrou no segundo tempo, depois ele fez aquelas trocas que eu já falei, né? Sai o Gustavo Henrique, entra o Fausto Vera, depois entra o Kaká para recompor a defesa, e aí ele meio que bota ordem na casa e não adianta porque acaba tomando o gol mesmo assim. Não foi bem o Antônio Oliveira. As atuações individuais também não estiveram a pleno e o Corinthians volta com um pontinho. E eu acho que tem que comemorar esse pontinho. Para falar desta derrota. Samir, mas o Corinthians empatou. Não, perdeu. O Corinthians perdeu, velho. O Racing do Uruguai é um Racing genérico. É um time sem qualidade técnica nenhuma. Um time que dá bicão para frente o tempo todo. Mas é um time que compete, que tem vontade, que tem alma. Um time que conseguiu marcar 2 gols no Corinthians e acertar uma bola na trave. Isso mesmo. O Corinthians não foi só o empate em si. O Corinthians não merecia a vitória de 1-0. Não merecia a vitória. A gente tem que ser justo. E o Corinthians não foi só um empate vergonhoso, foi um vexame, porque o Racing do Uruguai jogou melhor que o Corinthians, jogou melhor. E tem pessoas ainda, e até torcedores, que querem passar pano para um time desse. Como é que pode um time jogar no 4-1, 4-1, todos os jogos desde que o Antônio Oliveira chegou? Gente, a gente tem muito que falar desse empate do Corinthians contra o Racing, porque é preocupante. Alguns vão falar assim, Samir, vai exagerar, não é o fim do mundo. Ô filho, final de semana jogam Palmeiras e Santos, uma final de Campeonato Paulista. O Esporte Clube Corinthians Paulista ficou 19 dias sem jogar uma partida oficial. E sabe o que vai acontecer com esse Corinthians aí? Vai ser eliminado da Sul-Americana. O primeiro time bom que enfrentar na Copa do Brasil vai ser eliminado também e vai lutar contra o rebaixamento. Enquanto você continuar aí passando pano passivo, dizendo não, o time estava treinando, vamos ter calma, o ano só está começando, daqui a pouco é dezembro, filho. Daqui a pouco é dezembro. Então, se você quiser ouvir a verdade com uma análise justa e honesta, você pode ficar aqui. Agora, se você está esperando passação de pano, comentários... só, não, as coisas vão mudar, muda o canal. O que não falta é canal por aí, tá? Mas se você quiser ouvir a verdade, você pode ficar, porque eu vou fazer uma análise tática, análise do trabalho. Esse time não compete, esse time não transmite confiança e não há ninguém no elenco que traga esperança nem Coronado, tá? Essa é a verdade. Vai ter que contratar muito, mas muito na janela do meio do ano para a gente não brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Está começando mais um pós-jogo, onde eu vou analisar a atuação de cada jogador, a atuação coletiva do Corinthians, a atuação tática, a atuação de Antônio Oliveira, que vai de mal a pior no Corinthians, já não é de hoje, hein? Há uns 2, 3 jogos, meu Deus, e desde que chegou, como substitui mal. Ele matou o time hoje, eu vou falar na substituição que ele fez, que ele acabou com o time, tá certo? Corinthians empatou, mas se você quiser falar que perdeu, você não está errado não, tá bom? Vamos falar a real, porque quando tiver na Série B, aí não adianta chorar, meu amigo. Vamos lá, nunca vou te abandonar. Meu irmão, tem que mandar a real é agora. Deixa o like e vem tomar um café comigo. Por que tirar o Gustavo Henrique do jogo? Por quê? Félix Torres, por que nunca sai? Por que tem que sair? O Félix Torres é rápido? Não. O Félix Torres tem uma saída de bola maravilhosa? Não. O Félix Torres é bom na bola aérea? Não. O Félix Torres é ótimo em posicionamento? Não. Por quê? Porque se gastou milhões, talvez a contratação mais cara do Corinthians se chama Félix Torres, aí tem que jogar o Félix Torres. Que ele e o Fagner disputam hoje para ver quem erra mais. Para ver quem afunda mais o Corinthians. Então não dá para ter zagueiro de estimação também. Desculpe. Agora, por que ele não tira?
Por que ele não tira? Por que tirar o Gustavo Henrique? Por que não muda o esquema? Você quer colocar o Fausto Vera? Você coloca. Não tem problema. O Breno Bidon estava fazendo uma partida horrorosa. Por que deixou o Breno Bidon? O Breno Bidon, meu, não aguentou a pegada dos uruguaios. E eu avisei isso antes do jogo. E eu não fico passando pano, porque eu falo que o Breno Bidon é muito bom jogador. Mas se ele jogar mal, eu tenho que falar que ele jogou mal. Eu não vou ficar aqui dando uma de teimoso. Por que deixou o Breno Bidon em campo? Por que tirou o Gustavo Henrique? A gente perdeu a bola aérea. A bola aérea... o Gustavo Henrique saiu, cruzamento na área, gol de cabeça dos caras. Impedimento. E muito bem marcado. O gol, tabela no alto. O seu Kaká... Oh, meu Deus. E compramos o Kaká, tá? E eu falei para vocês outro dia que era um jogador que ia ajudar, mas que não ia ser titular do Corinthians. Né? Dava um carrinho. Um zagueiro que fica olhando dentro da área. Agora, depois eu vou falar da atuação de cada jogador, mas é impressionante que nós corintianos, vamos ter mais um ano de sofrimento, tá? É impressionante a incompetência de muita gente dentro do Corinthians, que consegue arrumar os seus blogueirinhos, os seus defensores, e passa um pano, e passa um pano, e passa um pano. Toda diretoria tem, né, os seus cordeirinhos. É incrível isso. É incrível como tem alguém para passar pano. Corintianos não são. Corintiano é você que sofre, que ficou até agora para ver essa porcaria de jogo. Esse jogo foi ridículo, meu irmão. Eu fico sem paciência. Veio um torcedor pagar sapo para mim no Instagram, eu falei, olha aqui, rapaz, seu torcedor Nutella. É por causa de torcedor assim que o Corinthians está onde está. Entendeu? Porque não quer falar a verdade, tem medo. Nós já estamos em abril. Pô, reclamar do jeito que eu estou reclamando assim em janeiro, demasia. Reclamar do jeito que eu estou reclamando em fevereiro, não convém. Reclamar do jeito que eu estou reclamando em março, pô, já começa a ficar preocupante. Agora, em abril, meu amigo, tem que, no mínimo, reclamar. Não dá para ser passivo, velho. Não dá para ficar, não, tá começando. Não, fulano é melhor. Não, o Antônio Oliveira, 14 jogos à frente do Corinthians. Só um esquema. Só um. Eu critiquei Vanderlei Luxemburgo, que foi o nosso Guardiola na década de 90. Eu não vou criticar Antônio Oliveira, que tem treinamentos muito bons, só que tá jogando para a torcida e para o grupo, sabe? Muito boleiro. O Michael não foi para o Flamengo, que a gente sabe a história, né? Nada disso que pintaram. O Michael ficou fazendo sinal. Isso não é para o treinador, meu amigo. Eu não quero um treinador blogueirinho. Eu quero um treinador que resolva as coisas no campo. E eu não quero um treinador que faça média comigo, torcedor. Eu quero um treinador que conheça futebol, teste outros esquemas táticos, teste outros, né, jogadores em campo. Então, esse tipo de coisa, eu fico atento. Lembra do Michael? Ele aqui fazendo sinal para a imprensa. Ele ficou... Não tem que fazer média. Não tem que fazer média com ninguém. Essa liderança de ficar, sabe? Entendeu? Que essas amizades... O Antônio Oliveira, deixa eu te falar uma coisa. A amizade acabou com o Corinthians nos últimos 3 anos, filho. Tá? E o maior Corinthians que eu vi, ninguém era amigo de ninguém. Edilson, Ricardinho, Marcelinho, Rincon, Dinei, ninguém se gostava. Entendeu? Ninguém se curtia. Sabe? E amizade, ele joga muito pro grupo. E aí não mexe no time. Entendeu? Porque é o seguinte, quando termina esse primeiro tempo 0-0, eu perdi a minha paciência com o seu Antônio Oliveira. Gente, deixa o like aqui para ajudar, por favor.
Eu sei que vocês, né, gostam do nosso trabalho. Quando você volta para o segundo tempo, Gente, para refletir. Por favor, torcedor. O nosso treinador, que em 14 jogos usou um esquema tático só, no intervalo, a gente precisando ganhar o jogo, porque o Argentino Júnior ganhou, e também porque é obrigação ganhar do Racing, cara, o cara troca o lateral esquerdo. Deixa eu falar um negocinho para vocês, tá? Isso foi feito no ano passado. Eu não lembro qual era o treinador, que eu fiquei numa bronca. A gente estava perdendo para o São Bernardo de 2-0. De 2-0, ele tira o lateral esquerdo e põe o Fábio Santos em campo. Eu não lembro quem era o treinador. Eu acho que o lateral era o Bidu, se eu não me engano. Aí põe o Fábio. Eu fico pensando, o que muda você trocar o lateral esquerdo? Você podia até trocar o lateral esquerdo, né? O pessoal está falando que foi o Lázaro. Foi o Lázaro, exatamente. Foi o Lázaro, o ar-condicionado. Ele tirou o Bidu e pôs o Fábio Santos. A gente perdendo o jogo. Falei, nossa, vai mudar a história do jogo, não é? O que muda? Ele tinha que ter colocado o Romero, que eu critico. Gente, se chegou ao ponto de Samir Carvalho suplicar por Romero, é porque a coisa tá feia. Porque vocês me conhecem. Mas eu também não sou teimoso. Entendeu? Eu não dou murro em ponta de faca. Fiel, e vamos falar um pouco agora desse empate amargo, né, do Timão na noite desta terça-feira, estreia da Sul-Americana. Infelizmente, o Corinthians não conseguiu ganhar do fraquíssimo Racing do Uruguai, né? Muita gente aí cornetando o Antônio Oliveira e falando também que não tem condições de jogar aí Pedro Raul e Yuri Alberto juntos. Vocês concordam com isso? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. E também a torcida repercutiu aí a partida do Félix Torres, que foi muito abaixo aí na equipe do Corinthians na noite de ontem, né? O Antônio Oliveira com as mexidas. Não entendi porque ele não começou com o Romero, né? Ele tá insistindo nessa do Pedro Raul com o Yuri Alberto, mas aí a gente tá vendo aí que não está funcionando. Ele precisa mudar para hoje já esse ataque corintiano, né? O Rodrigo Garro disse que foi um sabor amargo, né? Que a equipe queria os 3 pontos. Ainda ele ressalta na entrevista pós-jogo que são detalhes que temos que corrigir, mas não tenho dúvidas que vamos seguir brigando nesse torneio. É a expectativa que a gente tem, disse o Rodrigo Garra aí para a Paramount Plus, a entrevista aí pós-jogo ali na... Assim que os jogadores saem do campo, o Rodrigo Garro expressou aí seu sentimento de derrota, né? Que na verdade foi um empate amargo aí com gosto de derrota, porque o Corinthians é muito mais time do que o Racing do Uruguai. E aí, Fiel, o que vocês acharam dessa partida? O Corinthians precisa de contratações? Ficou claro, né, que o banco de reservas do Corinthians é muito triste mesmo. Matheus Bidu, Fausto Vera, não sei não, hein, Fiel? Comenta aqui embaixo qual é a opinião de vocês e se tem futuro esse Corinthians aí. É preocupante ou não? Vamos esperar, na próxima terça tem mais, dessa vez em casa, né, contra o Nacional do Paraguai. E vamos ver aí se o Corinthians aí tenta, né, juntar forças e reerguer aí, porque vinha jogando bem, né? Ele deu uma melhorada, porém não sei o que aconteceu ontem. Infelizmente o Corinthians foi muito abaixo. Comenta o que você acha. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Muito obrigado. Tamo junto. Deus abençoe cada um. E vai, Corinthians!